Mateus 11, terceiro vídeo e último, né? Possui exatamente 30 versículos. Eu já fiz 2 vídeos de 10 em 10 versículos, então esse é o último. Do 21º ao 30º versículo. Se quiser acompanhar comigo sua Bíblia, né? Eu já falei aqui, vou repetir, né? Não faço parte do sistema religioso pelo simples fato de, primeiro, Jesus não criou religião nenhuma. Segundo, Jesus nunca disse, venham, sigam-me até o templo. Não, ele nunca falou isso. Ele nunca falou, sigam-me, vamos até um superior a vocês. Vamos a um padre, vamos a um pastor, vamos a um... Ele era o pastor. E ele é até hoje e sempre será. O bom pastor, o único pastor. E nós, o único rebanho, ok? Não confie em ninguém, nenhum homem. Maldito do homem que confia no homem, ok? Não deixe nenhum homem ditar regra espiritual na sua vida, ok? Então, Jesus falou assim, não chame ninguém de pai na terra. Obviamente, pai espiritual, né? Não chame de padre, não chame de pastor, não chame de rabi, mestre, não chame de papa. Todos esses nomes apontam para pai, né, em outras línguas, ok? Não, que não seja em português. Então, sendo assim, ele dizendo, não chame ninguém de pai, só há um pai, e é Deus que está nos céus. Sobre o templo, você é o templo, eu sou o templo. Jesus era o templo, nós somos o templo. Atos 17, versículo 24. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ok? Isso é um pouco dos motivos que eu não estou e não pertenço e não pertencerei, não pretendo pertencer ao sistema religioso de hoje, que é pior, segundo Jesus, veja bem, e ele não errou quando afirmou isso, está pior do que o do tempo dele, né? Ele falou que pioraria e realmente piorou. Há pessoas fazendo campanha horríveis, heresia pura em templos de pedra. Se você frequenta um templo desse, preste atenção em o que você está seguindo. Não é o legítimo evangelho, ok? Paulo falou, ai de mim que não leve as palavras de Cristo, o genuíno evangelho. Né? Então, preste atenção em quem você está ouvindo, qual é a palavra que você está ouvindo, né? Se é sobre dinheiro, dízimo, que não existe. Dízimo eram alimentos e não dinheiro, ok? E dado apenas aos levitas e somente pelos filhos de Abraão, das 11 tribos restantes, que davam esses dízimos alimentícios para os levitas da tribo que cuidava, né, da Arca da Aliança, que estava dentro de um tabernáculo, coberto por peles humanas que representam nossa pele. A Arca da Aliança representa o nosso coração. Então, sendo assim, não há como seguir outro Deus, né? Seguir templo religioso, seguir religião, né? Que Jesus não fundou, ok? Então vamos lá. O 21º versículo de Mateus 11. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando eu conheci a verdade, eu tirei um peso das minhas costas. Pois eu ficava imaginando o porquê de eu não querer ir em templo. Não me agradava ir em culto desses religiosos. E eu não sabia o porquê. Hoje eu sei, ok? Então foi libertador. Né, fia? Vamos lá. 21º versículo de Mateus 11. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro, nomes de cidades, né? Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro
e com cinza. Vamos lá. O 22º fala assim: por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. O 23º fala assim: e tu, Cafarnaum, outra cidade, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos. Olha só. Porque se em Sodoma, olha isso, tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Olha isso. O 24º fala assim: porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O 25º fala assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então, Deus, ele deixa cego e surdo e mudo aqueles que pensam saber demais, né? Pensam saber tudo. E revelam aos pequeninos. Os pequeninos que ele está falando aqui não são anões e nem crianças. Crianças, sim, espirituais, né? Ele está falando a pequenos a conhecedores, né? Que não têm a inteligência humana. E ele dá a inteligência do alto, como ele mesmo fala, a inteligência de Deus, para conseguir interpretar os ensinamentos de Deus. As coisas simples que para eles se tornam muito difíceis de compreender. E também o querer, né? Não os querem, né? Não os querem entender. Outrora éramos assim, né? Como ele mesmo fala, né? Dos apóstolos que eram de uma forma e acabaram conhecendo a verdade, né? Então, até um evangelho de Judas Iscariote, existe um evangelho dele que não foi conhecido nosso, né? Pelo motivo de não quererem mostrar a verdade, de que apenas Judas Iscariote realmente entendeu o evangelho, entendeu as palavras de Jesus. Olha isso. Então a gente só conhece em partes, como diz Paulo, né? A gente não conhece face a face como iremos conhecer. E há também evangelho de Filipe, de Tiago, de Maria Madalena e até de Jesus. E o livro de Enoque, né? Como eu sempre falo aqui, que falta é o patriarca. Hoje em dia, imagina o livro de patriarca. Eles querem acabar com o patriarcado, né? Então, esse livro, para eles, não está fazendo falta nenhuma. Né? Para o sistema, não. Então, a gente precisa entender isso. A gente apenas sabe em partes, né? Mas então veremos face a face, como disse Paulo. Vamos lá, o 26º fala assim: sim, ó Pai, porque assim te aprouve, né? Escolheu isso Deus, né? Aprovou isso, né? Que seria dado aos pequeninos. O 27º fala assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. A ninguém, ou melhor, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Olha que maravilha. Então, ele está revelando tudo isso
dado por Deus, né, aos pequeninos, a esses pequeninos. Quem são os pequeninos? Eu, você e todos que entenderem os ensinamentos de Jesus. Não aqueles que estão com uma Bíblia debaixo do braço e indo para templos de pedra negando a Jesus. Cada vez que se vai a esses templos, está negando a Jesus. Por quê? Porque Deus falou, através do profeta Natã, para Davi que não fizesse templo nenhum. Olha isso. E o que aconteceu? Quando Deus falou, através do profeta Natã, será feito por um da tua linhagem, que virá depois que você falecer, né? Logicamente, virá um da tua linhagem e fará essa igreja. Será a igreja. Jesus, né? E o que acontece? Entendeu errado, né? E mais ainda errado, ou se aproveitou da situação, Salomão, né? Tomou para si e fez o templo, coisa que não era dele. Tanto era errado, e isso está provado pelas atitudes de Salomão, né? Há pessoas que falam que a inteligência que ele recebeu não foi de Deus, não. Pois se fosse, ele não teria seguido outros deuses. O que são outros deuses? Quem são? Se só há um Deus, né? São demônios. Inclusive, há um livro, né, proibido de Salomão. Há um livro proibido, que é como é que se fala? Me fugiu o nome agora. Mas enfim, há um livro proibido de Salomão e foi tirado, né, para que a gente não conheça a verdade. Por que será? Vamos ler aqui o último, depois eu continuo falando aqui. Vinde a mim todos, olha só, 28º agora. Vinde a mim todas as coisas, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29º. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha isso. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossa alma. Esse é o 29º, penúltimo, né? Então, ele está falando aqui para ler os seus ensinamentos, né? Comer o pão, a palavra, que não tem nada a ver com comida lá. Ele fez a última ceia explicando isso, né? E as pessoas entendem até hoje que é para ir lá para templo religioso comer pão. Olha isso. Então, não tem nada a ver com alimento, ok? Tem a ver com o alimento da alma, que é a palavra. Ok? Então, olha só. Ele fala aqui no 29º. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ok? A paz é infinitamente melhor do que a felicidade. Se você está feliz, mas não está em paz, algo está errado, né? Você precisa estar em paz. Pode estar pobre, você pode estar sem dinheiro, você pode estar infeliz, né? Decepcionado com o ser humano, mas obviamente você pode estar em paz. E isso ninguém tira de você. Ok? Todos os dias, se eu sair na rua, alguém tenta tirar a minha paz. Né? Há muitas pessoas que são assim. São perseguidas. Né? Fazem zombaria. De mim, como Jesus falou, pode zombar à vontade. Mas, se zombar do Espírito Santo, não terá perdão nem aqui, nem no porvir. Ele falou isso quando disseram que ele estava levando a cura, né? E perdão, né? Perdão é cura, a mesma coisa, né? Tirar os demônios, expulsando demônios, em nome de Beelzebub. Quer dizer, o diabo tentando tirar os diabos, os demônios, né? Então isso é heresia, e não é contra Jesus que falava, era contra o Espírito Santo. Então, quem comete isso, né? Está cometendo um pecado imperdoável.
E tem muita gente que se importa com um palavrão, às vezes, um outro, e não se importa com isso, de cometer heresias. Então, coitados, né? Coitado daquele que achar pecado onde não há e cometer pecado imperdoável. Então vamos lá, o 30º versículo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que maravilha. É o último versículo, então, o 30º de Mateus 11. Então, se nós lermos os seus ensinamentos e praticarmos, isso que ele quis dizer. O jugo dele é leve, né? Se lermos aqui os evangelhos, esse que temos, né? Fora o que não temos ainda. Só há na Bíblia etíope. E esses etíopes sofreram para guardar esse evangelho. Essa Bíblia, né? Que tem até o livro de Enoque, a Bíblia completa. Sofreram, né? Quando descobriram em Roma que eles não estavam guardando o domingo, né? Porque trocaram do sábado para o domingo. E eles, o tipo, estavam guardando, né? Servindo a Deus, guardando o sábado. Como está, né? O 4º mandamento diz guardar o sábado. Né? É o mandamento que mais favorece o homem. E por incrível que pareça, né? O inferno tirou. Então, olha só. Descobriram e foram até lá, né? E daí começaram então a guardar o domingo e o sábado escondido. Quando descobriram, foram lá, mas tentar pegar essa Bíblia, né? A Bíblia original, mas eles se esconderam. E tem até hoje. Eu ainda quero, né? Ver se consigo uma Bíblia dessa para levar a palavra do que está ali, tudo, né? Se Deus permitir, ok? Fique com essa palavra, logo eu volto com Mateus 12, daí, né? O 1º versículo em diante. Fique com essa palavra e fiquem com Deus.